Mais uma atuação sem brilho, o Atlético de Barbieri consegue quebrar o 100% de aproveitamento do CRB de Barroca, um 2-0 que não representa muito o que de fato aconteceu na partida. Não estou falando nem a título de resultado, a gente poderia até, de forma minimamente justa, ter um Atlético com um resultado favorável sim, mas acredito que o 2-0, a vantagem de 2 gols, não representa muito o que aconteceu na Liga Arena nesse domingo. Trazer uma avaliação do jogo, fique à vontade também para trazer um pouco da sua opinião, concordando ou discordando, aqui os comentários estão abertos para vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Deixa antes de dar sequência aqui ao vídeo, deixar um recado para vocês, se você mora em Maceió ou região metropolitana e está a fim de realizar uma adoção responsável, quer ter um pet novo ou um primeiro pet, tem aqui essa cadelinha. A Flor, ela foi resgatada das ruas nas últimas semanas, já passou por todo o procedimento veterinário necessário, vai ter castração garantida, ela tem aproximadamente 4 anos e pode entrar em contato, vou deixar o número inclusive do contato para adoção aqui nos comentários. Bora lá, começando trazendo um ponto de um contexto das duas equipes, o que elas chegaram, como elas chegaram para esse jogo. Você tinha de um lado um Atlético que vem sofrendo muitas críticas desde a eliminação na semifinal do Campeonato Paranaense, passando pela estreia com vitória, mas sem tanto brilho contra o Paysandu no Mangueirão, passando por um segundo jogo contra um Criciúma na Liga Arena, que até apresentou alguma evolução da equipe do Barbieri, mas vem a terceira rodada do Campeonato Brasileiro em que o Atlético desempenha mal, e tem um ponto em comum em 3 desses 4 primeiros jogos do Atlético que eu vou tocar na sequência do vídeo. E vem do outro lado um CRB que teve a mudança no comando técnico, saída do Humberto Louser, a chegada do Barroca, um Barroca que vinha embalado de 3 jogos e 3 vitórias, Chapecoense, Volta Redonda e Atlético. É bem verdade que até no pré-jogo eu trouxe, o Atlético vai ser o adversário que vai exigir mais entre esses primeiros 4 jogos da Série B para o CRB, e o CRB se comportou bem. Primeiro, tocando no ponto de, foram duas equipes que trouxeram mudanças para o jogo, por necessidade ou por experiência. O CRB teve a notícia da morte do pai do Segovia, então veio com o nome do Anderson Jesus para compor a linha de zaga ao lado do Henry. Anderson Jesus que não teve uma boa partida, que não desempenhou bem. Do lado, e teve também aqui o Fernando Henrique, Caliel também estava indisponível para o jogo, Fernando Henrique jogou aqui no meio de campo por dentro. Do lado do Atlético, teve o nome do Luiz Fernando jogando aberto pelo lado direito e o Kevin no banco. O Isaac ganhou essa posição, ganhou o lugar do Kevin, teve o Falcão no lugar do contestado Raul. E entre as novidades, entre as mudanças foram essas mesmo. Eu acompanhei a rede social do Atlético quando saiu a escalação. Tinha algumas contestações quanto ao Velasco no banco, mas muito mais sobre o nome do Falcão começando o jogo, né? Se tem muitas contestações sobre o nome do Raul, mas muitos comentários era Raul saindo, Falcão entrando, contestações quanto às opções do meio de campo do Atlético. Olhando para o primeiro tempo, se teve um retrato parecido de todos os outros jogos do Atlético na Série B. Um Atlético que começa mais intenso, um Atlético que começa amassando o adversário, minimamente amassando o adversário e abrindo o placar. Foi assim contra o Paysandu, foi assim contra o Criciúma, foi assim contra o Cuiabá, só que, por coincidência ou não, quando a gente vê esse retrato se repetindo 4 vezes, eu já não consigo enxergar tanta ponto de coincidência e sim um padrão na equipe do Barbieri. É um Atlético que abre o placar e tem uma queda de intensidade logo abrir o placar. Foi um pouco diferente nesse jogo contra o CRB. Entendo que o Atlético conseguiu ainda manter uma marcação alta depois que abriu o placar, conseguiu ter um controle alto do primeiro tempo como um todo. O CRB não conseguiu incomodar muito na primeira etapa. Só que aí vem o segundo tempo, o CRB traz mudanças e mudanças de impacto, né? A entrada do Thiaguinho no lugar do Fernando Henrique, a saída de um volante para a entrada de um atacante.
Teve também a entrada do David da Hora no lugar do Douglas Baggio. Meio de campo do CRB, que tinha 4 homens, passou a ter 3. E isso gerou um impacto inicial para o segundo tempo, somada à queda de intensidade, somada à queda técnica que a equipe do Atlético teve também. O CRB volta para o segundo tempo melhor. Na casa dos 15 minutos dá pra gente dizer que tem um auge do CRB no jogo, o CRB conseguindo empurrar um pouco o Atlético para trás, mas o CRB com muita dificuldade de criar situações claras de gol. Se a gente avalia os 90 minutos, o CRB teve uma bola parada em que incomodou o Mikael e não muito mais do que isso. O CRB com muita dificuldade para encontrar o 9 na grande área, principalmente quando tinha o Breno Herculano e também com o Daniel, se teve um Daniel mais distante da área, principalmente com a entrada do Mikael. E aí se tem esse segundo tempo com o CRB iniciando melhor, com o Atlético tendo dificuldades para realizar contra-ataques, para realizar transições. Tem as mudanças também do Atlético, entre elas teve o movimento do Kevin no lugar do Luiz Fernando, teve o movimento do Tevez no lugar do Zapelli, do Patrick no lugar do Filipinho e também do Peixoto no lugar do Allan Kardec. Outras mudanças surgem no CRB também, como a do Mikael no lugar do Rainer, um centroavante no lugar de um lateral, colocando um CRB para um tudo ou nada. E teve também o Darlisson no lugar do Jesus, aqui eu acredito que foi mais uma mudança física mesmo. E assim, é um CRB que terminou indo pro tudo ou nada e sofreu o segundo gol, terminou pagando por conta disso, sofrendo o segundo gol do Peixoto, que entrou na reta final ali do jogo, no lugar com o passe do Tevez também. Depois, na reta final da partida, teve o Tobias entrando no lugar do Esquivel, que teve um bom jogo. Acho que num padrão geral, o primeiro tempo se teve um Atlético vencendo o jogo a partir da marcação alta, a partir do sufocado CRB lá na frente, tanto é que o primeiro gol do Atlético surge a partir de um erro de passe do Jesus e o gol do Allan Kardec. E o segundo tempo foi um Atlético que resistiu e contou também com algumas deficiências de construção do CRB. No primeiro tempo eu vi um bom GG, eu vi um bom Rainer, o lado direito do CRB funcionou um pouco melhor do que o lado esquerdo, um Danilinho muito discreto no primeiro tempo. No segundo tempo o CRB fluiu um pouco melhor, mas não conseguiu criar de fato situações muito claras. Falando sobre o contexto, seguindo aqui com o contexto principalmente do Atlético, é mais um jogo abaixo do que é esperado para o tamanho da camisa do Atlético, para a força que se tem do Atlético na competição, mas eu não vejo, por mais que eu entenda que o Barbieri, assim, num contexto pessoal meu, né, assim, Barbieri não é, questão de opinião, Barbieri não é um dos grandes treinadores da Série B, mas eu entendo que a pressão ela surge por conta do desempenho, mas minimamente os resultados estão surgindo. E não foram quaisquer resultados. Conseguiu um grande jogo contra o Criciúma, um grande resultado contra o Paysandu no Mangueirão, agora também consegue um bom resultado contra o até então líder da competição. Então, a nível de resultado, as coisas estão fluindo para o Atlético. E por mais que, sim, é um Atlético que tem um dos melhores ou o melhor elenco da competição, a nível de investimento, a nível de peças, mas se tem alguns problemas também, né? O fator Raul, o fator quem vai ser o volante, se o Raul não a jogar. Acho que tem o João também que pode jogar ali no meio de campo, entrou até contra o Cuiabá, mas entendo que se tem um Atlético que vai conseguindo apresentar mínimas evoluções, mas é um trabalho que não tem uma pressão aliviada a partir desse resultado. Muito pelo contrário, acredito que as 38 rodadas da competição, se o Barbieri seguir ou se outro treinador vier, até por essa pressão do tamanho do Atlético, vai ter pressão durante toda a competição. E do lado do CRB, um resultado minimamente natural, um CRB que conhece a sua primeira derrota na competição, conhece a sua primeira não vitória, na verdade, na competição, com um adversário um degrau acima, ou degraus acima em relação à Volta Redonda, em relação a Chapecoense e também a Atlético. Me agradou um pouco o comportamento, principalmente no segundo tempo, de um CRB que individualmente, no lado defensivo, conseguia incomodar um pouco mais. Não era um CRB
CRB tão frouxo, né, no sentido de marcação individual, e acredito que é um CRB que vai seguindo um caminho que dá para dizer minimamente que cria alguma expectativa para a sequência da competição. Deixa um pouco da sua avaliação. Acredito que a vitória do Atlético, ela talvez não fuja muito do que foi o jogo, apesar de um segundo tempo em que o CRB foi melhor, mas acredito que o jogo, pelo desenvolver das duas equipes, poderia ali estar descrito no placar com uma diferença mínima. O 2-0 terminou representando um momento de exposição, aconteceu no momento de exposição do CRB, que terminou sofrendo o segundo gol. Deixa a sua avaliação, deixa o like se curtiu o vídeo, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.